Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Rodrigo Sérgio de Atualidades e hoje a gente vai falar sobre um dos temas mais polêmicos a nível de Brasil, trabalho infantil. Tô te esperando, só vem! Trabalho infantil. Quando a gente fala da questão do mercado de trabalho, é sempre importante lembrar da questão da população economicamente ativa. O que é essa população economicamente ativa? São todas as pessoas que têm idade para estarem inseridas dentro do mercado de trabalho, ou estão trabalhando ou em busca de emprego. Por idade, quem é essa população economicamente ativa? Os adultos. Essa é a primeira coisa que você tem que lembrar. População economicamente ativa por idade são os adultos, entre 18 e 59 anos. Quer dizer que as crianças, os jovens e os idosos, eles são população economicamente inativa. Não têm idade para estarem inseridos mais dentro do mercado de trabalho. Lógico, existem alguns idosos que permanecem inseridos no mercado de trabalho, mas na grande maioria das vezes de maneira informal. Muito por conta que várias empresas acabam não utilizando mais essa mão de obra mais idosa, mesmo ela sendo mais experiente. Agora, quando você fala do trabalho dos jovens, aí você tem que prestar atenção. Dentro desses jovens, existem aqueles que nós chamamos de crianças e existem os adolescentes. As crianças de 0 a 12 anos. Isso está previsto lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, no ECA, tá bom? Criança de 0 a 12 anos. 13, 14, 15, 16, 17 são os adolescentes. A partir de 18 seriam considerados aí já adultos. Quando você fala de trabalho infantil, você está falando principalmente dessa faixa etária até os 12 anos, que deveriam estar na escola, mas acabam exercendo uma atividade dentro do mercado de trabalho, na grande maioria das vezes de maneira informal. E essa informalidade acaba sendo ali impulsionada principalmente pela dificuldade econômica que essas famílias acabam passando. Isso acaba tirando a criança da escola e colocando ela de maneira prematura dentro do mercado de trabalho. E Rodrigo, mas existem aqueles projetos chamados menor aprendiz. Isso é legal, isso pode acontecer. É quando esse adolescente, vamos lá, a partir dos 13 anos, dos 13 até os 17, eles estão trabalhando, mas obrigatoriamente também estão estudando. Tanto que o projeto do menor aprendiz, ele dá uma jornada mais curta, justamente para poder priorizar a permanência desse jovem na escola, certo? Desse adolescente na escola, e esse projeto Menor Aprendiz também está casado com as notas desse adolescente dentro da escola. Tudo bem? Então, quando a gente fala desse trabalho infantil, é interessante você perceber o seguinte, que no mundo, você tem um percentual de cerca de 152 milhões de crianças inseridos dentro desse trabalho infantil. Não é uma realidade só do Brasil, mas infelizmente uma realidade presente na maioria do mundo subdesenvolvido, na periferia econômica do planeta. E quando nós falamos mundo subdesenvolvido, quando nós falamos periferia econômica do planeta, lembra de 3 áreas: América Latina, África e Ásia Meridional. Rodrigo, quem é essa Ásia Meridional? É a parte sul do continente asiático, onde você tem Índia, Nepal, Butão, Bangladesh, Sri Lanka e Paquistão. Isso é a Ásia Meridional. Assiste depois um filme chamado Quem Quer Ser um Milionário. Fala justamente disso, desse trabalho infantil, dessa superexploração do trabalho infantil dentro dessa Ásia Meridional, principalmente dentro da Índia. Na África, no continente africano, o trabalho infantil, infelizmente, se destacando na chamada África subsaariana, que é a parte ao sul do deserto do Saara. E dentro da América Latina, países como México, Uruguai, Paraguai, Argentina, Venezuela, Equador e
o Brasil acabam se destacando dentro dessa modalidade do trabalho infantil. Então não esquece, no mundo hoje há aproximadamente 152 milhões de crianças inseridos dentro desse mercado aqui de trabalho infantil. E 100 milhões, ou melhor, 10 milhões dentro de um trabalho de forma de escravidão. Espera aí, Rodrigo. Mas a escravidão, ela não terminou ali no século XIX? Infelizmente, hoje ainda, no mundo moderno, em pleno século XXI, você ainda tem muitas mulheres e muitas crianças, muitas pessoas que trabalham sobre esse sistema de escravidão. Geralmente, a chamada escravidão por dívida. Vai fazendo a dívida em relação à roupa, alimento, transporte, e quando no final vai tentar receber alguma coisa, não recebe quase nada. E aí você tem aqui, ó, uma campanha, tá? Essa campanha aqui, ela é de 2018, que diz o seguinte: trabalho infantil não é brincadeira. Lugar de criança é na escola, porque isso vai ajudar a qualificar essa criança, qualificar esse jovem, para que ele seja inserido dentro do mercado de trabalho de maneira correta, sendo uma mão de obra qualificada, e sendo uma mão de obra qualificada, vai para o mercado de trabalho formal, paga corretamente os impostos, e pagando corretamente os impostos, ajuda nas duas extremidades da pirâmide etária, na educação desse jovem e na saúde, na boa qualidade de vida dos idosos. Daí a importância de se destacar o trabalho formal e tirar essa criança do trabalho. Ela tem que estudar e estar qualificada. Existem inúmeros projetos, principalmente municipais, que trabalham justamente com isso: manter essa criança na escola e conscientizar a família de que ela precisa estudar, ela precisa ser educada para poder garantir um futuro melhor. O problema é que dentro desse mundo subdesenvolvido, a economia, a instabilidade econômica e, em alguns momentos, a instabilidade política acaba empurrando essa criança de maneira prematura para o mercado de trabalho. E os pais, geralmente, com um pouco nível, um baixo nível de escolaridade, um baixo nível de informação, acaba também contribuindo para isso. Afinal de contas, boa parte da renda mínima das famílias dentro do mundo pobre é uma renda mínima que chega, olha só, a menos de $1 por dia. É isso que forma a chamada população miserável. População miserável são aquelas famílias que vivem com menos de $1 por dia. Se a gente for pegar e arredondar, eu não sou fera aí na matemática, para isso a gente tem aí os nossos mestres, tá? O meu coordenador que está ali olhando, tá bom? Então, vou arredondar, não sei matemática, vou arredondar. Então, olha só, faz de conta, $1, R$5. Se você pegar e fechar um mês, 30 dias, cara, R$150. Imagina, uma família que em média de 3, 4 pessoas tentar sobreviver com menos de R$150 por mês. Isso é o que forma a chamada população miserável, e é justamente esse panorama que empurra boa parte dessas crianças de maneira prematura para o mercado de trabalho. Tudo bem? Ok? Aí olha só, preste atenção. As piores formas de trabalho infantil vão estar relacionadas, a questão de escravidão e venda de crianças. É por isso que existem também várias campanhas em cima das chamadas crianças desaparecidas. Infelizmente, acaba se tornando comum dentro do mundo pobre que famílias vendam os seus filhos para poder pegar e buscar sustento. De repente você já assistiu aí, sei lá, uma novela, uma minissérie, um filme que tratou dessa questão de venda de crianças, e aí a pessoa pensa, caramba, será que é só ficção? Não, infelizmente é uma realidade dentro desse mundo pobre. Venda de crianças, a questão da escravidão. E uma outra forma também tão ruim quanto a questão da prostituição, da exploração sexual de crianças e adolescentes. Isso também é algo que tem que ser seriamente combatido, e você já deve ter olhado, por exemplo, o Brasil, ele tem uma campanha muito forte em cima disso. Você chega em determinados estabelecimentos, você já deve ter olhado ali um cartaz dizendo, proibido a venda de bebida alcoólica para menores de 18 anos, do mesmo jeito que diz lá, prostituição infantil é crime, e isso dentro do Brasil é muito combatido, e a gente vai falar já já onde é que está esses focos no Brasil. A gente vai falar ali num vídeo 2, já estou te convidando para acompanhar a gente nesse
nesse vídeo 2, que a gente vai traçar um mapa do trabalho infantil no Brasil. Então, tráfico de crianças, a questão da prostituição e aqui, ó, usar as crianças dentro do tráfico. E aí eu te convido também a assistir um filme chamado Tropa de Elite. Lá tem um cara, né, dentro ali do setor do tráfico chamado fogueteiro. É o cara que lança ali o foguete para avisar quando a polícia está subindo o morro. E você já deve ter visto também em alguns filmes, algumas minisséries, tudo, aquela criança com um rifle, uma metralhadora, muitas vezes maior do que ela. Em vez de estar na escola, está servindo ao tráfico de drogas. E a questão também que isso vai prejudicar, vai traumatizar e às vezes de maneira irreversível essa criança e esse adolescente. Tudo bem? Ok? Eu te convido a ficar comigo lá no vídeo 2, onde a gente vai traçar o mapa do trabalho infantil no Brasil. Não perde não, tá? Só vem!